Olá pessoal, tudo bem? Bom dia a todos. Hoje vamos falar um pouquinho sobre a geografia. Então nós vamos reservar um pouquinho do nosso tempo para falar um pouco sobre a disciplina da geografia. Espero que vocês possam assistir nossas aulas, acompanhar, né, pelo nosso canal do YouTube, se inscrevam, curtam, participem e depois façam as atividades que estão sendo propostas. Vamos falar hoje sobre os recursos minerais e energéticos. Então, vários objetos de nosso cotidiano contêm componentes fabricados a partir de recursos minerais. Recursos energéticos são utilizados na fabricação, no transporte e no funcionamento desses objetos. Mas o que são recursos minerais? E os recursos energéticos? De onde eles vêm? Quais os impactos, a exploração e a utilização desses recursos que acarretam ao meio ambiente? Então, são muitos os questionamentos, muitas as perguntas, e vamos tentar responder a cada uma dessas perguntas ao longo da nossa apresentação. Trago para vocês uma imagem, né, de uma sala, certo? E nessa sala a gente tem aí vários objetos. Então, a variedade de objetos que tem, ela nos indicam, né, o que seria para nós, certo? A utilização dos recursos naturais e dos recursos energéticos, dos recursos minerais. Então, a gente pede aí para vocês observarem essa imagem, escolher dois objetos da sala, né, retratada e citar dois recursos naturais que podem ser identificados nessa sala, em sua opinião, né, que foram usados para produzi-los, tá certo? Então vocês observem direitinho, nessa sala nós temos aí sofá, de que ele é produzido, com o que, né, produzimos esse sofá, as plantas, os vários objetos, e aí vocês deem uma observada nessa imagem. Quais objetos da sala, eles também podem se utilizar, né, ou têm a necessidade de energia elétrica para poder funcionar, né? E que fontes de energia elétrica você conhece. Então, nós trazemos aí uma imagem para que vocês possam refletir um pouco sobre a utilização dos recursos naturais no nosso cotidiano, tá certo? É uma imagem ilustrativa, mas que você pode também fazer, né, essa observação, cada um na casa de vocês. O uso dos recursos minerais. Os minerais, eles são as substâncias que constituem as rochas. Geralmente eles são sólidos e inorgânicos, né, sem vida, e formados a partir de processos naturais. Existem inúmeros minerais na superfície terrestre, fundamentais para as atividades do dia a dia e as atividades econômicas. Então, nós vivemos em um planeta Terra, onde nós temos uma grande variedade desses recursos minerais que são utilizados no nosso dia a dia, na nossa vivência, certo? Então, para onde nós vamos, nós temos a presença desses vários recursos minerais que estão no nosso meio, que estão no nosso cotidiano. Os recursos minerais, eles estão presentes em várias atividades, atividades que realizamos no nosso dia a dia, desde as mais simples, como durante a própria refeição e a higiene, até as mais complexas, como a construção das moradias, das estradas, das pontes, túneis e outras estruturas, e como a matéria-prima para a fabricação dos brinquedos, computadores, utensílios domésticos, aviões, máquinas agrícolas e etc. Então a gente pode perceber aí, né, que tudo que nós utilizamos no nosso dia a dia tem a presença desses recursos minerais. E o que seria essa matéria-prima? Seria a principal substância que, ao ser transformada e utilizada na fabricação de um determinado produto, por exemplo, o ferro. O ferro é a matéria-prima utilizada na fabricação do aço. Então você utiliza-se do ferro e assim você tem a fabricação do aço, tá certo? Então o ferro a gente considera ele como a matéria-prima. A construção civil, ela é uma atividade que utiliza grande quantidade de recursos minerais, com destaque para a areia, a brita, o cascalho,
Então, vocês podem perceber que quando se tem uma construção, você encontra todos esses recursos minerais para que se possa, assim, né, construir uma casa, um prédio, uma escola, certo? Então, todos eles são utilizados na fabricação, concreto, revestimentos. Então, o minério de ferro, o cimento, a cal hidratada, tá certo? Então, todo esse minério, né, é o mineral que pode ser explorado economicamente. Então, você tem na natureza, né, todo esse minério e você pode economicamente passar a utilizar esse minério que vai render lucros, né, para aquele país que tem a utilização, né, desses minérios para a fabricação ou para a construção, né, por exemplo, dos vários edifícios, casas, prédios que nós temos no nosso dia a dia. Isso sem falar dos outros produtos que já foram citados aqui anteriormente, né? Tudo aquilo que usamos no nosso dia a dia. Aqui a gente tem uma casa, uma imagem de uma casa. Então, nessa imagem dessa casa, a gente tem, né, a observação de que é necessário vários desses recursos minerais que são utilizados para a construção dessa casa. Então, a gente traz aí alguns exemplos. O ferro, as pessoas usam, os pedreiros, né? Os mestres de obra usam o ferro para a edificação das colunas, a cal, o cimento, que é utilizado junto com a areia, né? A argila, a brita, o cobre. Então você tem aí, né, vários recursos minerais que você pode encontrar na construção de uma casa. Então você não tem como viver sem a utilização desses recursos minerais no nosso dia a dia. Na energia que você tem em casa, certo? São nos móveis que você também tem na sua casa, certo? Na própria casa que se utiliza de vários desses recursos para você tê-la edificada. Então é importante cada um de nós observarmos, né, e entender que a nossa vida, o nosso meio, ele está em torno da utilização desses recursos minerais. De onde vêm esses recursos minerais? Eles são substâncias inorgânicas que são extraídas da terra e que têm utilidade como matéria-prima. Então, são os elementos ou compostos químicos encontrados naturalmente na crosta da terra, isto é, que fazem parte da sua própria formação. Então, onde você encontra os recursos? Na terra. Então, você tem várias localidades que têm uma certa abundância de recursos minerais e que passam a ser exploradas para assim, né, os países economicamente conseguirem se utilizar desses recursos, porque economicamente há necessidade e a utilização, né, desses recursos para que possa se viver, né, em todos os lugares. Então, por isso que é importante, né, também poder saber explorar de forma correta todos esses recursos, para que a própria terra ela não venha a sofrer, né, e não venha a perder com a ausência, né, e com a má utilização desses recursos minerais. A Terra, o interior da Terra. O interior do nosso planeta ele sempre despertou a curiosidade de muitas pessoas. Então, são diversos filmes, livros de ficção que foram produzidos sobre a Terra, né, sobre o tema. Mas, na realidade, o acesso às camadas mais profundas da Terra ainda é inviável ao ser humano devido às altas temperaturas, então, pressões e a falta de equipamentos que permitam a verdadeira viagem ao centro da Terra. Então, vocês já devem ter visto isso em filmes, mas, na verdade, é muito difícil que se possa acontecer isso, né, na nossa realidade, tá certo? Então, apesar dessas dificuldades e limitações, as informações disponíveis sobre o interior da Terra têm aumentado nas últimas décadas graças às novas tecnologias que fornecem dados de forma indireta. Então, o que se faz? Com as novas tecnologias, não que o homem vá ao interior da Terra, mas a partir dessas novas tecnologias é possível conseguir algumas informações de como poderia ser esse interior da Terra. E isso é muito importante porque é dessa Terra que nós tiramos todos esses recursos minerais que são utilizados no nosso dia a dia.
o interior, né, da Terra. Então, a análise das ondas sísmicas, que são ondas sísmicas? São ondas que se espalham pela Terra e que são geradas a partir da energia que é liberada durante um terremoto. Então, quando você escuta falar em terremoto, você está ouvindo falar em ondas sísmicas que são produzidas durante um terremoto, né? E das lavas vulcânicas são exemplos de avanços tecnológicos que permitem aos pesquisadores identificar os tipos de materiais existentes no interior do nosso planeta e as condições de temperatura e pressão. Então, quando se tem um terremoto, um vulcão, então a partir dali os estudiosos começam a obter, né, esses recursos e a partir dali começam a fazer os seus estudos. E é com base nisso que é possível entender um pouco melhor como é que é a nossa Terra, como é que é o interior da nossa Terra. Então, com base nessas informações, os cientistas dividiram o planeta Terra em 3 grandes camadas, né? A gente chama de crosta terrestre, de manto e de núcleo, como vocês podem ver nessa imagem. Na imagem seguinte, a gente tem um pouquinho mais detalhado, né? A crosta terrestre, vamos dizer que é essa capa, né, que envolve a Terra, o manto, né, terrestre, certo? Que é essa parte superior, certo? Ou essa parte que está dentro dessa capa que envolve a Terra. Esse manto ele é dividido em manto superior e manto inferior. E o núcleo, que é aquela parte mais quente, né, a gente tem aí, né, o núcleo externo e o núcleo interno. Então, dessa forma, a gente tem a divisão da Terra, né, em 3 partes, tá certo? Aqui a gente tem, né, o núcleo, que é a camada interna da Terra, com os maiores níveis de pressão e temperatura. É subdividido, né, em núcleo interno e núcleo externo, tá certo? É aquilo que a gente falou, né? É aquela partezinha que, vamos dizer, é mais quente, tá certo? Então tem um nível de pressão muito alta, por isso que é chamado de núcleo, né? O núcleo bastante quente ali, tá certo? Nível muito alto de pressão. Como vocês podem ver aí na imagem, é essa parte mais luminosa que nós temos aí no meio da nossa imagem, tá certo? Núcleo externo e núcleo interno. O manto terrestre, essa partezinha mais avermelhada, tá bom? Ela é reconhecidamente a maior camada da Terra, com maior volume, é a massa e extensão, sendo composta por rochas em estado pastoso ou fluido, né? Então são rochas em estado mais pastoso, então não é aquele tipo de rocha tão sólida que a gente pode encontrar naquilo que nós chamamos de crosta terrestre. E a crosta, né? Como vocês podem ver na imagem, essa parte de fora é a camada da Terra onde os seres vivos habitam. É onde nós estamos. A gente está em cima da crosta terrestre. Nós vivemos nela, tá certo? Então a outra camada é chamada de cial, crosta superior, composta por rochas sedimentares, granitos e outros tipos de rochas. Os minerais predominantes são o silício e o alumínio. Então, nessa imagem a gente tem aí também, né, a imagem que nos mostra bem claramente essa partezinha mais azulada e você vê aí, né, a Terra, né, como ela é, aonde nós vivemos. Você vê aí a parte de dentro, tá certo? O núcleo, tá bom? E essa formação, né, que é muito importante a gente entender. Então, nessa partezinha mais avermelhada, que aparenta ser bastante quente, a gente não tem, né, nenhum indício, tá certo? E não há possibilidade do ser humano ele chegar aí, tá certo? Então, você vai encontrar isso apenas nos filmes, viu? Então, é interessante você assistir aos filmes, ele é importante. Mas é importante você perceber que os filmes eles são algo fictício, tá certo? Mas é com base nessa realidade que existe a ficção dos filmes para que a gente possa assim pensar um pouquinho melhor de como é que poderia ser a Terra, né? E como é que ela poderia ser explorada pelos nossos cientistas. E aí a gente traz aí algumas atividades para vocês pensarem, discutirem um pouco sobre ela, né?
de acordo com a nossa aula, a gente pede que vocês façam uma definição do que é minérios, os recursos minerais que estão presentes no nosso dia a dia, certo? Quais os tipos de minérios que podemos encontrar na construção civil e o interior do nosso planeta, que sempre despertou a curiosidade de muitas pessoas. Os cientistas, eles dividiram esse planeta em 3 grandes camadas, que nós acabamos de falar, certo? Aí vocês vão, né, refletir um pouquinho, tá bom? Sobre aquilo que nós falamos nessa aula. E para finalizar, a gente traz uma dica, né, para vocês poderem ler um pouco mais, tá certo? E também até assistir algum filme e se divertir, né? A gente tem aí a leitura de Júlio Verne, né? Viagem ao Centro da Terra, esse livro de ficção que relata a aventura de um grupo de pessoas que vai ao centro da Terra, certo? E foram feitas versões dessa história para o cinema também. Aí a imagem ao lado mostra aí um filme, né, do Brendan Fraser, né, que traz aí uma aventura, né, que é a viagem ao centro da Terra, né, o núcleo, missão ao centro da Terra, certo? Então a gente tem vários filmes que podem ser trabalhados, né? Então temos aí, né, Missão ao Centro da Terra, direção de John Hamill, Estados Unidos, 2003, tá certo? Então vocês podem aí procurar esse filme, tá bom? Não só esse, mas tem outros filmes que falam sobre essa viagem ao centro da Terra e passar um final de semana também se divertindo um pouco, né, com essa história da viagem ao centro da Terra. Aqueles que gostam de ler, procurem na sua biblioteca, da sua escola ou do seu bairro, tá certo? Ou até na própria internet, você pode assistir, né, a esses filmes, como também você pode baixar o próprio livro, certo? E você pode fazer a leitura dessa história, né, da viagem ao centro da Terra. É interessante e a leitura é muito importante para vocês. Então a gente finaliza aqui nossa aula de hoje com essas dicas que você possa, esse final de semana, né, talvez passar um bom final de semana assistindo a esse filme ou a outros filmes que tratam da viagem ao centro da Terra. Então, um grande abraço a todos e que vocês possam, né, curtir as nossas aulas, participar, viu, que é importante. Não deixem de participar, não deixem de assistir, não deixem de fazer as atividades, viu? E enviar para nós aquilo que você conseguiu fazer através dos exercícios propostos para vocês fazerem. Um grande abraço a todos e que vocês possam, né, continuar participando das nossas aulas. Lembrem-se, a educação, ela é algo primordial na vida de cada um de nós. Então não deixem de estudar, não deixem de fazer as suas atividades. É importante para você, jovem, continuar firme e forte. A pandemia vai passar e vocês têm que estar firme e forte para continuar estudando, que o futuro de vocês só depende de cada um de vocês. Um grande abraço e até a próxima, se assim Deus nos permitir.